ter um PIB alto significa riqueza? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Antes de prosseguirmos, é muito importante que você tenha visto a primeira parte desta série. Em resumo, a União Soviética nasceu com a promessa de tomar os meios de produção. Infelizmente, a utilização desses meios de produção através de uma economia planificada foi, na melhor das hipóteses, desastrosa. Um grande problema enfrentado pela União Soviética era a falta de incentivos. Esse fato foi exposto por diversos autores até mesmo na época em que a União Soviética estava aparentemente bem. Por que um trabalhador iria se esforçar ao máximo se, no final das contas, o Estado vai pegar toda a sua produção e pagar exatamente o mesmo pelo seu trabalho? Geralmente, ao ser deparado com esse argumento, o comunista brasileiro padrão formado em economia na Unicamp vai te chamar de fascista ou truzistas e acabar a conversa. Porém, economistas que entendem mais de economia argumentam que esse problema também existe no capitalismo. Por exemplo, ao final do mês, um empregado contratado vai receber o seu salário independentemente do quanto se esforçou. Contanto que ele não seja tão ruim a ponto de ser demitido, o que vale é a lei do esforço mínimo, ou, caso esteja querendo uma promoção, talvez um esforço levemente acima da média. Porém, esse argumento cai por terra quando consideramos o empreendedorismo. Digamos que um vendedor de rua já esteja trabalhando há 5 horas. Ele já tem algum dinheiro e poderia voltar para casa satisfeito. Porém, se ele ficar mais tempo ou se empenhar ainda mais, na média ele receberá mais por isso. Nunca se sabe se a próxima hora de trabalho será mais lucrativa, não é verdade? Na União Soviética, empreender era basicamente um crime, então ninguém se esforçava mais do que o mínimo necessário para não ir para o gulag. Até o incentivo era para ser improdutivo, exatamente como é no serviço público. Conforme vimos na primeira parte desta série, digamos que o diretor de uma fábrica produza o máximo possível. No ano seguinte, ele vai receber menos recursos e ainda vai ter que continuar produzindo o mesmo que antes, enquanto que o diretor de uma fábrica ineficiente receberá mais recursos. Então, o que a maioria fazia era produzir o mínimo possível dentro do razoável para não escancarar sua ineficiência. E no ano seguinte, aumentava sua produtividade em 0,1% para ter alguma espécie de reconhecimento. Isso acontecia porque não havia um sistema de preços no qual basear as decisões. Para compreender isso, primeiro temos que entender o conceito de preço. Preço é uma representação de valor de um objeto. O dinheiro serve exatamente para estabelecer preços de forma numérica. Sem o dinheiro, ainda poderíamos estabelecer os preços através de outros valores. Por exemplo, um fardo de arroz equivale a quantos peixes? Se eu disser que o fardo vale R$100 e cada peixe vale R$5, então um fardo de arroz vale 20 peixes. Porém, existe toda uma complexidade nesse sistema. Nem todos os peixes são iguais em tamanho e peso. Portanto, cada um pode ter um preço diferente. Ao mesmo tempo, a colheita de arroz este ano pode ser recorde e baixar o preço do arroz. Ou pode haver uma praga, o que aumentaria o preço do arroz. Como saber quantos peixes valem uma saca de arroz? Se você tem um sistema de preços, é só comparar os novos valores de cada produto. Sem um sistema de preços, você vai gastar muito mais tempo julgando o quanto cada produto vale. Por isso, a União Soviética era tão ineficiente em sua produção. Sem saber o valor de cada coisa para sua população, não havia como produzir o que as pessoas queriam nas quantidades que precisavam. Digamos que o governo decidiu que devem ser produzidas batatas na quantidade de 1 milhão. Se no primeiro ano fossem produzidas 500 mil, no ano seguinte o governo daria o dobro de recursos para que a produção dobrasse para 1 milhão. O problema era que esse sistema estava vendo a economia de trás para frente. Sem um sistema de preços, não dá para saber se vale a pena gastar tantos recursos para produzir batatas, ou se as pessoas preferem algo diferente como arroz. Lembre-se que cada saco de fertilizante usado na plantação dessas batatas era retirado de outra plantação. E aí temos mais um problema, o custo de oportunidade. Toda vez que uma escolha é feita, você automaticamente está abrindo mão de todas as outras opções. A União Soviética poderia até conseguir suas batatas, mas caso
não fosse o que o povo desejava, elas iriam apodrecer nos armazéns, enquanto que a colheita de arroz, reduzida para aumentar a de batatas, foi menor e a população acabou comendo menos do que realmente queria. Uma outra utilidade dos preços é demonstrar o quão viável é fabricar certo produto. Por exemplo, com a tecnologia que temos hoje, seria possível fazer carros de titânio. Mas por que não vemos esses carros nas ruas? Porque, para sua fabricação, seriam necessários 10 vezes mais recursos, mão de obra e energia para produzir algo apenas 10% mais leve e resistente que os carros atuais. Então, pelo preço do produto, os consumidores decidem não comprá-lo. E, se ninguém comprar, as empresas não vão produzi-lo. Mas, na União Soviética, não era raro ver a produção de coisas sem utilidade real. Além disso, a existência de um planejamento central impedia a inovação. Digamos que alguém descobrisse um adubo muito mais eficiente que os adubos atualmente utilizados. Num livre mercado, as pessoas passariam a utilizar esse novo produto imediatamente, e aqueles que tomassem a melhor decisão seriam recompensados com um lucro maior. Enquanto isso, no socialismo soviético, a produção desse novo adubo não aconteceria sem antes ser aprovado no plano quinquenal do ano seguinte. E ainda que esse novo adubo fosse aceito, sem um sistema de preços, como definir quanto dele deve ser produzido? Bem, pense no telefone celular, uma invenção que comunistas brasileiros com um grau de retardo mental acima da média acham que foi criado na União Soviética. Como o governo determinaria o preço de algo que não existia antes? E como estabelecer a quantidade a ser produzida sem um sistema de preços que indique o quanto as pessoas querem esse produto? Não é de se admirar que, para embasar suas decisões, muitas vezes os governantes da União Soviética consultavam os preços de certos produtos no mercado internacional. Como se não bastassem todos os problemas apontados, existe um problema ainda mais básico que faz parte da base da teoria marxista. Para Marx, as coisas têm um valor intrínseco que viria do trabalho necessário para produzir esse bem. Mas essa ideia é completamente errada. Valor é subjetivo. Um objeto pode ser muito valioso para você e ser um lixo para mim, e vice-versa. Mas como isso seria um problema? Imagine que você não tem panelas. Logo, o valor de uma panela para você será alto, já que com ela você poderia cozinhar. E se fossem duas? Bem, agora você poderia fazer um arroz e um feijão ao mesmo tempo. Então, a segunda panela também é valiosa, mas não tanto quanto a primeira. E se fossem 4, ou 8, ou 40 panelas? Com o aumento da quantidade, o valor das panelas diminui, chegando a um ponto em que se você tivesse 40 mil panelas, elas passariam a ter um valor negativo. Você estaria disposto a jogá-las no lixo só para evitar gastar com novos armários. Então, dar as panelas seria algo lucrativo para você. Lembre-se que o preço de um bem é apenas um medidor. Para o vendedor, o valor do bem é inferior ao preço, enquanto que para o comprador, o valor é superior ao preço pago. É desse modo que se gera riqueza. Pessoas fazem trocas voluntárias e, ao final, ambas estão em uma situação melhor do que a anterior, ou seja, mais ricas. Infelizmente, essas trocas são muitas vezes proibidas em países socialistas. Esse mesmo problema era muito grave na União Soviética, mas ao invés de imaginar panelas, pense em tratores. Um trator é muito útil para aumentar a produção de uma fazenda, mas ter 80 tratores numa fazenda seria inútil. Lembra do exemplo do carro de titânio? Era como se a União Soviética estivesse produzindo 10 deles ao invés de 100 carros normais. Para o PIB, a alta produção de tratores era ótima, mas para a população era péssima. Por isso que a União Soviética era a segunda maior economia do mundo, enquanto sua população vivia na miséria e na fome. O governo estava fixo em números no papel, não na realidade. Não importava se o excesso de tratores não tinha utilidade para os fazendeiros. Não importava se iriam ficar ao relento tomando sol e chuva até quebrarem. O importante era produzir mais tratores para que o PIB do país aumentasse. Para sermos justos, quando Marx escreveu o livro O Capital, essa noção de que ter algo em excesso poderia ser danoso para você era bem menos conhecida. A sociedade era basicamente agrária e a falta de comida era muito comum. Então, ter mais era sempre melhor. Porém, hoje o problema não é produzir o suficiente, mas produzir o quanto os consumidores querem. Se a oferta de um produto é maior do que a sua demanda,
demanda, a empresa não vai vender esse produto ou venderá por um preço muito baixo, reduzindo seu lucro. Portanto, o excesso de produção também gera prejuízo. Segundo alguns economistas, hoje vivemos na era da abundância, mas no século XIX, praticamente tudo que era produzido era para subsistência e geralmente faltavam recursos para a sobrevivência de todos. Um exemplo bem claro disso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto a Alemanha produziu menos de 50 mil tanques de guerra, a União Soviética produziu mais de 120 mil, o que sem dúvida ajudou muito na guerra. Porém, só tinha um probleminha. A qualidade desses tanques era tão baixa que mesmo com uma alta produção de armamentos, aproximadamente 27 milhões de soviéticos morreram na guerra, enquanto as baixas do lado nazista foram de cerca de 8 milhões. Foi uma vitória? Sim, mas o custo dessa vitória foi exageradamente maior por causa da ineficiência do Estado socialista. Mas aí vocês perguntam, quais foram os resultados desses erros econômicos? Como foi a queda da União Soviética e como está a Rússia hoje? Bem, isso tudo será abordado na terceira parte desta série. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Liber Rhodes e revisado e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!